Olá a todos. Pessoal, nesse tutorial aqui eu vou estar ensinando a resolver esse cubo aqui, ó, que é o Pendant Cube. Um cubo bem interessante. À primeira vista parece ser um cubo 3x3 tradicional, mas quando você vira, você vê que tem um cubo aqui bem grande. Cubo aqui bem grande, tomando um espaço aqui grande, né? Tomando espaço aqui das peças de meios, de canto. No caso aqui, por exemplo, é como se juntasse aqui, ó, essa peça de meio com essa peça de canto, juntado aqui, ter feito uma parte só aqui, né? Assim como aqui no vermelho e também no amarelo, né? Então, esse aqui é o Pendant Cube. É como se você tiver um cubo tradicional, é o mesmo que você fazer isso aqui, ó. Você isolar aqui essa parte. Se você isolar aqui, deixar esse cubo aqui como sendo só um, você vai ter um Pendant Cube. Então daí, se você não tiver ainda para treinar, né, se quiser treinar, provavelmente não tem, né? É difícil, não vejo muito vídeo aqui sobre esse cubo aqui, né? Eu vi alguns tutoriais, mas é um pouco difícil. A gente pega algoritmo que não é do 3x3, né? Então assim, aqui eu vou procurar resolver como se fosse um 3x3, né? Já que ele é um 3x3 modificado. Então você vai ver que é bem tranquilo. Mesmo se você não tiver o cubo, acho que você vai conseguir resolver esse aqui. E eu tenho certeza que se você não tiver esse aqui, no final do tutorial você vai se interessar e vai querer ter, né? Porque esse aqui é um cubo bem interessante, bem bacana e vale a pena aí ter na sua coleção e bem tranquilo, bem fácil de resolver. Bom, pessoal, antes de ir para o tutorial, peço que se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Curta também esse vídeo se você estiver gostando, né? Então, antes de acabar o vídeo, você estiver gostando, você já curte para não esquecer. E agora sim, vamos para o tutorial. Tá aqui, ele já embaralhado. E vamos lá começar a resolvê-lo, né? A montá-lo. Então, você vê aqui o cubo grande aqui, tomando todo o espaço, né? O que limita aqui bastante, né? Se eu quiser fazer o movimento U aqui, não tem, né? Só se for as duas, né? Bom, então a gente vai procurar trabalhar de uma forma que não necessite muito, assim, de usar o algoritmo oposto. No caso, usar o L e o R no mesmo algoritmo, né? A gente vai procurar evitar isso, né? Ou U e D, né? Os lados opostos. Ou F e B. Bom, então para começar aqui eu vou deixar aqui o amarelo para baixo. O amarelo para baixo. E sempre vai estar para baixo aqui o amarelo, né? Deixar essa camada aqui por último. Ao contrário, geralmente resolve fazer a cruz no branco, né? Aqui não, vai deixar o amarelo para baixo. E essa parte aqui ele vai deixar para o final, né? O branco. Então a primeira parte aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar essa peça de meio daqui, ó. A peça que tem verde e amarelo. Ó, ela está aqui. Então eu vou levar para cima para mudar aqui. Ó, já veio. Essa parte é bem intuitiva, né? Você vai vendo aí. Você procura a peça e faz com que ela venha para aqui, né? Que é bem tranquilo também aí, né? Então essa é a primeira parte. A segunda parte é colocar esse parzinho aqui, ó. Esse parzinho aqui, né? Então vai ser o par ao lado dessa peça grande aqui, ó. Então o que a gente vai fazer, né? Primeiro coloca os pares que esteja do lado da peça maior. Então a gente vai colocar essa daqui, esse par aqui e depois esse outro aqui, ó. E por último a gente coloca esse parzinho aqui, né? Que é melhor de trabalhar, né? Já que ele tem mais possibilidade de movimento. Já esse aqui os movimentos são mais limitados, né? No caso aqui a gente não pode fazer o movimento, quiser descer aqui não desce, né? Por causa dessa peça. Bom, então a gente vai colocar as duas logo de uma vez juntas, porque se for para colocar essa peça de canto, depois colocar essa vai ficar ruim, né? Então a gente vai forçar aqui a barra para ficar aqui o F2L mais simples, né? Que é quando tem a peça daqui e a peça de canto aqui, né? Que é só subir, juntar e descer, né? Então a gente vai procurar essas peças. Primeira peça de meio que vem para aqui é a peça que tem verde e vermelho. Verde e vermelho que vir para aqui. Então vamos ver essa peça, ela está aqui embaixo. Só que eu percebo que a peça que quer vir para aqui para baixo, de canto, ela está aqui, ó. E já está na posição correta aqui, ó, vermelho e vermelho.
Porque essa peça tem que estar assim, essa daqui tem que estar assim, vermelho e vermelho. E aqui vem para aqui tem que estar assim, ó, vermelho e vermelho. Porque daí é só subir, aí junta vermelho com vermelho. Então vamos subir, ó, perceba que não está, tá verde. Se eu subir aqui, ela fica ao contrário. Então eu vou mudar a orientação dessa peça. Então eu vou descer aqui essa parte, ó, vou descer, mudou a orientação. Aí eu vou trazer para aqui, eu vou deixar aqui por enquanto, porque eu tenho que voltar aqui, né? Ó, voltar com essa e voltar com essa daqui, ó. Bom, agora eu tenho que fazer com que essa venha para aqui, né? E essa continue aqui. Então, para isso, eu vou descer aqui novamente, para preservar aqui essa peça. Vou girar aqui em cima, agora sim, eu venho aqui para trás. Aí eu volto com essa. Agora sim, né? Que é o caso, o F2L mais simples, né? Que é só subir, ó, formou aqui o parzinho, trouxe para cá e desço. Então, feito isso, a gente já colocou aqui a peça de centro, essa peça de meios e um parzinho aqui, ó. Bom, a próxima etapa, como eu falei, é colocar o outro parzinho agora do lado azul, ó, essa parte grande azul. Então, eu vou colocar esse parzinho daqui. Então, a peça que vem para aqui, para esse lugar aqui, é a peça que tem azul e laranja, né? Azul e laranja. Então, essa peça está aqui embaixo. Agora, sempre tomando cuidado para não bagunçar essa parte aqui, né? Quando a gente fizer algum movimento que mexa com ela, tem que lembrar de voltar. Nesse caso aqui não vai mexer, né? Porque vai preservar aqui. Então, eu vou levar essa peça aqui para cima. Perceba que se eu deixar assim, não está na posição correta. Porque aqui tem que ser a mesma cor daqui, ó. Se aqui é azul, aqui também tem que ser azul. Então, eu vou mudar a orientação dessa peça. Então, eu vou subir aqui. No caso, eu posso fazer o quê? Eu vou descer aqui essa parte, ó. Vou descer e subir ela para esse lado. Mudou a orientação. Aí eu tenho que voltar aqui, né? Bom, antes de colocar o parzinho, é melhor colocar logo essa peça daqui, ó, essa peça de meio laranja e amarelo também no lugar correto. Feito a gente fez aqui, né? Colocou primeiro essa. Então, antes de colocar esse parzinho aqui, vamos colocar logo essa daqui, aqui é amarelo e laranja, né? Que quer vir para aqui. Então, é essa daqui, ó. Então, eu vou descer aqui. Ó, descer aqui não, porque ela não vem, né? Se eu descer aqui, ela não vai descer, né? Então, eu vou colocar por esse lado aqui. Eu vou descer, vou trazer aqui para o lugar dela. E tenho que lembrar de voltar aqui, ó. Sempre de olho aqui, né? Porque ele tá mexendo e acaba bagunçando aqui essa parte. Agora sim, tá no lugar correto. Agora sim, vamos ver aqui esse parzinho. Bom, tem que mudar a orientação dessa peça, né? Como falei. Então, eu vou fazer assim para ver se vai, né? Porque tem algumas limitações. Vou descer aqui. Tirei aqui, tenho que lembrar de voltar, né? E vou subir. Mas aí eu vou tirar essa também, né? Vamos ver. Primeiro eu vou por esse lado aqui. Eu vou descer aqui. Por esse lado, né? Deixar aqui para frente e trazer para cá. E vou subir. Mas aí eu tirei daqui, né? Mas aí eu vou girar essa parte e vou voltar. Ó, voltei aqui com ela e mudei a orientação dessa peça. Aqui eu tirei, vou voltar. Então veio para o local correto e mudei a orientação dessa peça aqui. Bom, essa parte é bem intuitiva, né? Você vai vendo aí um jeito de... se for preciso mudar de orientação, você vê aí um jeito, desde que não mexa no que já está correto, né? Se mexer, tem que lembrar de depois de voltar. Bom, agora sim essa peça aqui está correta, azul e azul. A peça que vem, a peça de canto vai ser essa daqui, ó. Porque é a peça que tem azul, a peça que tem laranja e que tem amarelo, que vem para aqui, né? Que é essa daqui, ó. Só que está na orientação errada. Porque tem que ser azul com azul. Se eu subir aqui, ó, não forma o parzinho. Então, vamos tentar mudar a orientação dessa peça. Eu vou trazer essa daqui para aqui por enquanto. Então, para trazê-la para aqui, sem levar essa, então eu vou descer com essa aqui por enquanto. Vou girar em cima para cá. Vou voltar. Agora sim, eu vou levar ela para lá, ó. E vou trazer para cá. Agora ficou certo, só que eu tirei essa aqui do lugar, né? Eu tenho que voltar. Então, antes de trazer essa... eu vou trazer essa parte aqui, ó, que não tem nenhuma dessas duas peças. Essa parte aqui, nessa camada aqui, não tem nem a peça de meio que quer descer, nem a peça de canto. Então, eu vou trazer para aqui, ó.
Por quê? Porque eu vou descer essa e essas duas foram preservadas. Essa e a peça de canto. Eu vou para aqui novamente. Agora sim, ó. Azul com azul, batendo. E azul também aqui com azul, ó, batendo. Então é só subir. Ó, formou um parzinho, que é o que eu quero. Ó. Trago para cá e desço. Então essa parte é bem intuitiva, né? Para colocar esses parzinhos no lugar, né? Você vai ver no jeito aí, coloca logo essa daqui. Por que eu fiz logo isso? Porque se fosse para colocar agora, ficaria bem ruim. Eu posso até colocar também, mas é melhor colocar logo essa daqui. É pelo menos a forma que eu encontrei, né? Colocar logo essa, depois coloco esses dois parzinhos aqui. Claro que você pode ver um jeito aí de colocar primeiro esse, eu não sei, né? Primeiro, pelo menos para mim, o melhor jeito que eu encontrei foi esse aqui. Coloco essa parte e coloco um parzinho. Depois venho para aqui, coloco essa peça, coloco o parzinho e por final coloco esse daqui, ó, porque agora é bem tranquilo. Por exemplo, a peça de canto que vem aqui, ó, é essa daqui. Aí essas duas camadas aqui tá livre, ó. Aí eu posso colocar aqui sem nenhum problema, né? Ó, o amarelo tá para cima. Vou deixar logo ele de lado. Agora sim, ó, eu subo, trago para cá e desço. E a peça de meio daqui eu posso colocar aqui igual 3x3, né? Essa peça quer vir para aqui, né? Então o que é que eu faço? Eu levo para o lado oposto, né? Ó. O laranja está aqui, né? Igual 3x3 quando está resolvendo pelo método de camada, né? O laranja está aqui, ó, então eu levo para o lado oposto, né? Deixo ele aqui por enquanto. Tiro essa peça daqui. Volto com essa para cá, ó. Veio para aqui novamente. Desço essa aqui. Juntou o pazinho. Aí eu levo para lá. Subo essa parte e desço. Igual o 3x3 nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Por isso que eu deixei ela para o final. Então, feito isso aí, já resolvemos aqui, ó, as duas camadas, né? Essa camada de baixo e a do meio. Então você viu aí que é bem tranquilo, né? À primeira vista parece ser bem difícil quando você vê assim, né? Porque alguns movimentos são limitados, mas não é tão difícil assim. Bom, agora sim vamos para a próxima etapa. Bom, nessa etapa o que vamos fazer é a cruz aqui no branco. Fazer a cruz. Então a gente vai procurar utilizar... Eu vou deixar esse amarelo aqui agora, esse cubão aqui, essa parte maior, aqui atrás e do lado esquerdo. Então sempre vai ficar aqui agora, atrás no lado esquerdo. E a gente vai trabalhar aqui com essa camada aqui, que é o R, F, ficou livre, e o U, aqui em cima. Então a gente vai procurar algoritmo que mexa só com essas camadas aqui, ó. Bom, a gente quer fazer a cruz. O movimento da cruz é F, R, U. Aí R', U' e F'. Bom, justamente essas camadas daqui, né? Então, assim, dá para fazer a cruz. Então, não tem nenhum, né? Então, a gente pode pegar aqui de qualquer forma. Então, faz F, R, U. R', U', F'. Olha, formou aqui, tem dois agora, deixa nessa posição aqui, né? Um atrás e o outro na esquerda. E faz novamente. F, R, U, R', U', F'. Agora ficou assim, né? Deixa um aqui na direita, outro na esquerda. Igual o método camada, né? Se você sabe resolver o cubo 3x3, você está entendendo bem, né? Desce. Sobe, traz para cá, daí volta, volta e volta. Bom, agora já fizemos a cruz aqui no branco. Então vamos para a próxima etapa. Nessa etapa o que vamos fazer é montar o amarelo. Então a gente vai ver o algoritmo aí que mexa só com essas três camadas, né? No máximo essas três camadas, pode ser R e U também, né? Bom, o Sune a gente utiliza para resolver aqui o amarelo, né? Quando está resolvendo pelo método de camada. Então, dá para utilizar o Sune aqui, ó. Então, vamos fazer isso, né? Vamos deixar dois aqui para nossa frente e vamos fazer, né? O Sune é R, U, R', U, R, U2, R'. Então, vamos mais uma vez, né? Tem uma para a gente deixa aqui, né?
Quando tem duas assim, ó, deixa aqui. E vamos mais uma vez aqui, executar aqui o SUNE. Então, sobe, gira, sobe, dá 2 giros e desce. Bom, eu posso utilizar aqui o anti-SUNE agora. Deixo essa parte aqui para trás e deixo essa aqui, ó. Porque o anti-SUNE também só vai utilizar o R e U. Então, dá para utilizar aqui. Bom, mas a gente quer utilizar aqui a menor quantidade de algoritmo, então vamos fazer aqui mais uma vez o SUNE, né? Vamos fazer mais 2 vezes. Então, deixa nessa posição aqui e faço mais uma vez, né? Os 4 brancos ficam aqui no lado esquerdo. Então, sobe, gira, sobe, dá 2 giros e desce. Agora sim, vamos fazer mais uma vez o SUNE, né? Deixa para cá e uma peça aqui, ó. Sobe, gira, sobe, dá 2 giros e desce. Então, montamos aqui a face branca, né? Nesse cubo. A próxima etapa é deixar aqui já esses pazinhos aqui nos locais corretos. Esses daqui, ó. Ó, já tem um pazinho. Se não tiver nenhum pazinho já certo, a gente vai utilizar o algoritmo 2 vezes. Se tiver já um parzinho, como é o caso daqui, a gente só vai utilizar uma vez esse algoritmo e esses pazinhos aqui já estão todos nos locais corretos. Bom, o algoritmo que eu encontrei aqui, no caso aqui a PLL, né, que eu encontrei aqui para usar aqui, que mexa só com R, U ou F, no caso eu não posso pegar assim, eu tenho que pegar assim, né? F, eu vou procurar uma PLL que tenha só R, F, R e U. Bom, o que eu encontrei é uma que mexe aqui só com R e U, né? E também mexe aqui com o F. No caso aqui, né, que tem que ser com esses 3 aqui, né? Então, nesse caso aqui, eu deixo aqui estar correta aqui para o lado esquerdo. Deixa aqui estar para o lado esquerdo. E a gente vai permutar essas 3 peças aqui, ó. Que é o que vai precisar para já todas estarem nos locais corretos, né? Então, daí você coloca aqui para o lado esquerdo e executa esse algoritmo, né? Que é RU. O algoritmo é um pouco longo, mas para começar aqui, né? É um pouco longo, mas ele é bem fácil de pegar esse algoritmo. É bem fácil, porque você vai fazer RU e daí faz R', U', R'. Aí faz F. Depois que fazer F, a gente repete os 5 primeiros movimentos, que foi R, U, R', U', R'. Aí daí volta aqui o F, né? Faz F'. Aí R, U novamente, dá 2 giros aqui, né? R2, e volta os dois, né? Que é U', R'. E daí todos os pazinhos aqui já estão corretos, né? Bom, eu fiz só uma vez, mas eu vou deixar aqui embaixo. E daí você, se o seu não tem nenhum, você vai pegar de qualquer forma. E depois coloca o que está correto aqui para o lado esquerdo e repete mais uma vez, né? Bom, então aqui está as peças aqui de canto já nos locais corretos. Bom, então para permutar essas peças aqui, eu encontrei aí um algoritmo que mexe assim só com o R e com o U. Então é o que a gente precisa aqui, né? Já que o L aqui está bloqueado, né? O B também, o D bloqueado. Então foi bom que mexendo só com R e com U a gente vai resolver. Então, se não tiver nenhuma no local correto, você vai pegar aí de qualquer posição. Você pega de qualquer posição, né? Como já tem uma certa aqui, eu deixo aqui para o meu lado, não, deixo aqui para minha frente. Esse que está correto, deixa para minha frente. Se não tiver nenhum, você vai utilizar esse algoritmo 2 vezes. Se já tiver um correto, como é o caso aqui, a gente só vai utilizar, nesse caso aqui eu posso utilizar mais de uma vez, né? Porque depende aqui para onde ele quer ir.
Pode ser que eu utilize 2 vezes. Bom, então vamos lá, o algoritmo é esse. Deixo o que está correto aqui e faço R2, e daí vem U', R', U'. Aí R, U, R. Aí U', R. E daí é só voltar aqui e o cubo já foi resolvido. Então, você pode utilizar esse algoritmo aí uma vez, como foi o caso aqui. Pode ser usar 2 também. Se não tiver nenhuma, você faz esse algoritmo e daí vai ter pelo menos uma certa. E daí a certa você coloca aqui para frente e vai permutando essas 3 aqui. Aí daí você terá seu cubo resolvido. Bom, você viu que é bem tranquilo de resolver. Claro que tem vários outros métodos, né? Assim, pesquisando aqui na internet eu vi outros métodos, tem vários outros. Mas esse aqui foi o que eu achei mais tranquilo, né? Pelo menos para mim, o mais tranquilo de resolver, porque usou uma quantidade de algoritmo pequena e os algoritmos a gente já conhece aí do cubo 3×3, o tradicional. Bom, pessoal, eu espero que tenha gostado. Se gostou, dê aquela força ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e até a próxima.